Olá, bom dia, terceirão, tudo bem? Logo, logo teremos a nossa aula teste de literatura e vou vê-los aqui, ó, pet a pet. Aí nós podemos dar os nossos recados, os nossos avisos importantes para que vocês tenham em mente aquilo que daqui para frente será bem cobrado, tá? Bom, nós agora, na aula passada, eu vi com vocês as características, a contextualização histórica do naturalismo, certo? Deixei para falar um pouquinho, e alguns principais autores, né? Só mencionei ali a Aloysio de Azevedo, foi quem abriu o naturalismo com a obra O Mulato, certo? E é o principal autor desta obra, deste movimento. Nós temos Raul Pompeia, que ele tem a escrita tanto realista, tá? Tanto realista, que eu mencionei lá nos slides do realismo, tanto naturalista, né? Então ele fica ali no meio termo, tá? Aí nós temos os dois principais autores do realismo, Machadão, que não tem como tirar o posto dele jamais, né? E aí eu tenho o Aloysio de Azevedo, que também não tem como tirar o posto dele. Aloysio de Azevedo, com a obra O Mulato, ele abre o naturalismo, mas a obra principal dele é o Cortiço, tá? Então, Aloysio de Azevedo é considerado precursor do naturalismo no Brasil, porque nós tivemos Émile Zola também lá na França, né? Como eu coloquei aqui. Ele foi jornalista, romancista, contista, cronista, diplomata, desenhista, pintor e caricaturista, tá? A despeito de apresentar uma obra de caráter notadamente naturalista, alguns estudiosos afirmam que sua produção literária muitas vezes apresenta características românticas e realistas. Não, ele tem sim, né? Ali não está querendo dizer que ele desprende totalmente do realismo, não. Como a gente viu, o naturalismo ele não veio contrapor ao realismo, ele veio colaborar ainda mais com o olhar científico com o naturalismo, com o realismo, tá? Então ele não veio contrapor, ele só tem uma diferença que enquanto nós temos um autor observador da sociedade, ele vai ter um autor experimental, porque é voltado totalmente na evolução humana, tá? As suas obras merecem destaque ao Mulato, porque foi quem abriu, né, o nosso naturalismo, e o Cortiço. O Mulato, ele tem características muito marcantes do realismo, mas ele deixa escapar para o nosso naturalismo. Foi por isso que ele foi a obra que abriu o naturalismo. O Cortiço, então, meu bem, ele é totalmente linguagem naturalista, não tem como não, né? A questão da muvuca, a questão do coletivo, quando ele fala do Cortiço, da vivência em coletivo, das coisas ao seu redor, a discrepância que existia na sociedade naquele momento, né? Lá no Cortiço, a casa do Miranda com o Cortiço do seu Jormão, nossa, ele mostra essa diferença, essa discrepância muito grande de uma sociedade para outra, né? Da sociedade lá que dependia do pobre, né? Que era o que estava acontecendo, dos negros que não tinham para onde ir, dos imigrantes que não tinham para onde ir, então eles procuravam um Cortiço, tá? Vamos pensar, tem grandes estudiosos, né, que falam que o Cortiço é a semelhança de uma favela de hoje, de uma comunidade, porque eles vivem numa comunidade, tá? Então, quando a gente fala do Cortiço, a gente fala de vários personagens que eles vão se sobressaindo, não tem um principal, assim, claro, né? Vira em torno de um romance entre a Rita Baiana, né? E o Jerônimo, certo? E eles começaram ali a ter esse romance, né? Um romance um pouco picante, né? Que ele fala bem das curvas da Rita Baiana. E tudo começa ali, né? Com
com essa coisa, né, do romance deles, que era meio macabro, assim. A Rita Baiana, ela seduzia todos os homens com a dança dela, né? Ela quebrava, dançava um funk que era só ela, né? Mas ninguém, ia até o chão, 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 chão. Ia até o chão, e aí, gente, imagina, né? Os homens ficavam todos alvoroçados. Então, eles diziam muito que a mulher, a Rita Baiana, representa muito a fêmea, né? Ele não se refere mulher como mulher, é uma fêmea, né? Que exala toda aquela sensualidade e que os homens ficam muito loucos por isso, tá? Bom, gente, então o Cortiço, nós temos nos slides, eu coloquei lá os principais autores, os principais personagens, para vocês terem uma linha ou outra ali, né, de raciocínio com eles, para vocês entenderem um pouco. Nós temos uma análise da obra, que a análise diz que, como eu falei para vocês, essa discrepância que existia de uma sociedade para outra, a questão de raça, da história, enfim, tudo que até hoje fica muito emblemático, né? Fica muito visível ainda na sociedade, tá? Assim, a degradação e a decadência do ser humano pode ser explicada pela mistura de raças. Então, eles acreditam que a mistura de raças fez com que o homem acabasse em terras, né? E que, segundo Aloysio, levam à promiscuidade. Ademais, o meio influencia, né, o coletivo. O meio influencia diretamente o comportamento de seus personagens. A desigualdade social, que é representada por João e por Miranda, né? Trata-se, portanto, de um retrato revelador da sociedade brasileira em meados do século XIX, quando, né, os escravos recém-abolidos, recém-libertos e não tinham para onde ir. Cortiço, favela, tá? A busca pela ascensão dos personagens demonstra a ambição deles, né? Envolvidas em questões superficiais. Ainda que tenha sido escrita em fins do século XIX, até os dias de hoje podemos notar muito, né? É uma obra... Eu digo que o realismo, o naturalismo, né, está muito presente aqui, né? Podemos notar essa postura de busca de ascensão social na sociedade brasileira. Hoje todo mundo busca ter uma ascensão, né? E se tem muita gente que não consegue ter essa ascensão, se sente frustrado, né? Não é vitória de tu conquistar alguma coisa. Vocês entendem o que ele quer dizer em ascensão? É tu ter poder. Tem gente que pensa no poder, né? De olhar para cima e esquecer quem está embaixo, tá? Ali eu tenho uma ilustração sobre o que é o cortiço para vocês, tá bom? E nós, da escola literária, que nós vamos partir do realismo e naturalismo, nós vamos ter o parnasianismo, certo? O parnasianismo, já vou dar uma introdução aqui sobre ele, é uma escola literária que ele rompe totalmente com isso, né? Ele não quer saber de social, ele não quer saber de nada que envolve em torno dele. Então, o realismo, eu tenho como característica principal uma literatura documental, observadora, tá? Quando no naturalismo eu tenho o experimental e o cientificismo, certo? Porque envolve muita coisa do evolucionismo, comportamento das pessoas pelo meio, enfim. E o parnasianismo, ele prossegue sem querer saber de nada disso. A característica principal do parnasianismo é a arte pela arte. É a arte por ela mesma e ponto. O que me interessa se é cortiço, o que me interessa se é observador, o que me interessa a sociedade, nada. Não me interessa nada, tá? Então, ele aqui larga tudo isso de mão. Ele quer saber somente da arte dele. E aí nós vamos saber, vocês já conhecem muito bem, nós trabalhamos bem isso, né? O Olavinho, o Raimundo, né? A gente trabalhou bastante esses autores, brincamos bastante em cima deles, né, em relação a isso, e nós vamos revê-los agora na nossa próxima aula, ok? Então eu quero que vocês façam as atividades da apostila e tirem as dúvidas com qualquer dúvida de enunciado, tá? Pra gente
para não ficar nada na cabecinha de vocês, para vocês poderem simplesmente tirar tudo de letra, assim, se qualquer questão que aparecer, talvez um enunciado que não fique muito claro para vocês, isso tudo vocês têm que tirar as dúvidas, porque pode aparecer no enunciado Enem, tá? Lembrando que o Enem não tem os livros como o vestibular pede, né? Então vocês vão ter que focar nele agora, ok? O Enem, ele vai trabalhar as obras principais de um determinado movimento literário. Geralmente, eles mencionam, né, esses movimentos, essas obras com o que abre os movimentos literários, tá? Vamos supor, no realismo, ele trabalha em Memórias Póstumas, Dom Casmurro também é muito bem comparativo, assim, que eles usam textinho, trecho, enfim. Mas se você conhece a linguagem, tira de letra. A mesma coisa, o Cortiço, de Aloysio de Azevedo, né? Casa de Pensão, nunca vi, já li esse livro muitas vezes, assim, né? Os professores da faculdade gostavam muito de trabalhar casa de pensão, mas nunca caiu em vestibular e nunca caiu em vestibular e trechos assim não costumam cair. Tá certo, gente? Então, esperando vocês para a nossa aulinha online. Olha, paciência, tá? Vamos ver como é que vai dar. Beijo.